Olha, hoje mais um fato lamentável, e não estava programado isso, já estava programado um pouquinho com antecedência. Aliás, um abraço ao professor Sidney Chay dos Santos, aposentado agora, né? Porque está gastando dinheiro lá com o neto, com a família, que lembrou desse tema tão importante quanto é. Mas hoje, infelizmente, perdemos mais um aí, um colega, um filho de um amigo e um amigo, né? Faleceu hoje. Vítimas, e o tema será sendo sobre suicídio aqui em Itajaí, e para falar sobre esse tema tão importante que tem que ser debatido sim, e em especial uma grande palestra que vai ocorrer na sexta-feira, dia 23, aqui na nossa Univale, com um jornalista, ele que é especialista no tema do debate, do conversa, com o jornalista André Trigueiros. Você pode derrubar qualquer um, né? Trigueiros, né? Como é que é um trava-língua? O André Trigueiros vai falar sobre esse tema importante. Estamos aqui com a professora Josiane, coordenadora do curso de Psicologia. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite. Obrigado por estar aqui conosco também. E o professor Eduardo Legal. Tudo bem, professor? Tudo bem. Prazer estar aqui conosco, e nada foi combinado, né? Já tínhamos agendado ontem com a assessoria de imprensa, e hoje tivemos essa triste notícia. Professora Josiane, esse tema tão importante que, segundo alguns dados, se está tornando uma epidemia mundial, que é o suicídio, ele pode ser tratado? E claro, e para o conceito acadêmico, o que é o suicídio? Então, a gente pode trabalhar bastante, e atualmente o foco tem sido na prevenção, né? A nossa região, a gente tem conhecimento de vários casos que têm acontecido, principalmente nos últimos anos, né? Nos últimos 2 anos especialmente, e hoje em dia o foco do interesse também, da preocupação, está justamente nas ações de intervenção, né? Justamente para prevenir. Mas o debate não era feito antes, né? Na academia não era feito isso, quer dizer, a imprensa não tratava desse assunto do dia a dia, né? Havia, certo, uma restrição entre aspas, né? E em virtude do episódio que ocorreu na Alemanha, lá no século XIX, século passado, sobre isso, né? Por que a sociedade demorou tanto para fazer essa discussão tão importante, professora? Vou deixar o professor. Professor, por que tem essa dificuldade? Nós tínhamos, olha, não, eu estou na imprensa há 18 anos, 19 anos, não se fala em suicídio. Tá, eu seguia regras, né? Mas sim, e os casos acontecendo. Sim. Por que havia essa resistência? E aí lhe pergunto, era uma questão acadêmica, religiosa, qual o fundo disso? Bem, são 2 questões. Uma delas é porque não tratar antes, né? Havia toda uma restrição social em relação à questão do suicídio, porque ele não era visto como sendo uma morte que a gente chamaria aqui honrosa. Religiosamente não é aceito, né? Exatamente. Então era um motivo de vergonha. Perdão, assim, o suicida, segundo a religião, não vai para o céu, no teu lugar, você não ressuscitará, não é isso? Exatamente. Então não deixa de ser um pecado grave, né? Então isso durante muito tempo foi tratado como um tabu, porque isso implicava também em custos para a própria família, que ia ser identificada como a família do sujeito que cometeu um ato suicida, né? E a questão da restrição em termos de jornais e revistas é que existia um estudo australiano, né, feito na década de 80, que mostrou um dado muito interessante. Quando um personagem importante, né, vamos dizer assim, uma pessoa conhecida, né, cantor famoso. Isso, exatamente. Principalmente entre jovens, né? Então, quando essa pessoa ela cometia suicídio e isso aparecia estampado, por exemplo, nas primeiras páginas dos jornais na época, se verificava também um aumento no número de casos de suicídios entre jovens. Vamos dizer assim, não que necessariamente as pessoas morreram ou cometeram suicídio porque aquela pessoa morreu. Mas foi dado mais publicidade, quem sabe seria isso? Exato. E no momento em que isso acontecia, vamos dizer assim, muitas pessoas que tinham vontade, né, já tinham ideação suicida, né, que seria aquela vontade de desistir e de cometer o ato final, né, parece que se estimulavam a
Então parece que essa situação estimulava esses sujeitos também a cometer Nós já suicídio. começamos sobre a conversa sobre já a consequência, né? E não seriam as causas que levariam a isso, né? Isso, exatamente. Já começamos de trás para frente, até para, de repente, tirar o pessoal lá da novela lá e trazer para cá também, né? Isso é importante e tal. Agora, assim, o que leva um cidadão a fazer isso hoje? E aí vamos numa das causas, que é a depressão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão é uma das doenças que vai mais incapacitar as pessoas para o trabalho, né? E aí isso tem outras causas também, mas assim, o que leva uma pessoa, professor e professora, e academicamente tem esses estudos já levaram a ter depressão, a cometer, porque o suicídio é o último ato, né? Exatamente. O isolamento social, outros atos que são as consequências também, né? Exato. Existe um grande sofrimento, de todos os modos, assim, entende-se... Não só dele, da família como um todo. Exato. Mas especialmente da pessoa que comete o ato em si, existe um grande sofrimento, né? E por isso a importância de momentos como esse da gente estar falando, porque anteriormente tinha-se o tabu de não falar, né? Tem a ver com tudo isso que o professor Eduardo colocou anteriormente, mas todos os estudos mais atuais vão indicar a necessidade da gente falar sobre isso, né? E por isso a campanha, como tem acontecido... E tratá-lo como uma doença? Então, como um distúrbio, como um sofrimento, né? Na realidade, ele não é bem um transtorno, mas ele é uma consequência de transtornos. Né? Então seria uma solução quando eu não vejo solução para o meu sofrimento. Por isso ele é comum entre as causas, né? Nós temos a depressão. Dentre os transtornos mentais, 3 estão muito ligados: a depressão maior, né? A esquizofrenia e o alcoolismo. São os 3 grandes casos de transtornos mentais ligados. Porém, existem outros transtornos mentais também que têm uma taxa elevada de casos de suicídio, como transtornos de personalidade. O senhor falou, tocou nos 3 aí, quer dizer, a depressão, a esquizofrenia e o alcoolismo. E olha, se pararmos aqui para pensar, né? Bem poucas pessoas que eu conheço do meu convívio social que não tenham contato muito próximo, né? Com o alcoolismo, quer social ou não, né? Infelizmente. Me lembro que antigamente as pessoas iam num bar, compravam uma latinha de cerveja, hoje compram um engradado. Então a sociedade está se levando a isso dia a dia. Quer dizer, hoje é bonito, né? Antigamente era bonito fumar, graças a Deus a gente está tirando esse estigma. Mas hoje é bonito estar sempre na bebida. A própria sociedade, professor e professora, ela não cria esses mecanismos que levam o cidadão a tê-lo, esses distúrbios? Sim, a falta de perspectiva. Uma sociedade hipócrita, isso aqui já, A falta de perspectiva, por exemplo. Né? Nós falávamos aqui da depressão, mas nós temos também casos em que o suicídio é cometido como um ato final, por conta de, por exemplo, pessoas descobrem que tem uma doença terminal ou muito grave e não querem passar por isso. E por isso que é importante, por exemplo, um abraço, parabéns ao professor Valdir Sequinel e toda a equipe, aos coordenadores, a senhora, trazer esse debate e, claro, já instigando as pessoas que na próxima sexta-feira teremos este evento importante. E eu já vi, através da internet, uma palestra do André Trigueiros, né? Sempre tem que falar devagarzinho para não que a gente tomar um cuidado, né? Muito rápido. Que é uma autoridade nesse assunto, quer dizer, fala com muita espontaneidade sobre tema tão importante. E por que hoje, e aí me parece que o senhor participa do CVV também, né? Por que hoje se tenta incutir na cabeça, para quê? Para tentar desmistificar este problema, ou é um meio de criar mais adeptos a fazer o debate para a gente tentar mostrar que existem meios de tratamento para as pessoas que sofrem isso? As duas coisas, na verdade. A gente tem observado assim a necessidade do debate, sim, a gente precisa refletir sobre esse assunto, conversar sobre as possíveis causas, os transtornos que podem estar relacionados, né? E refletir bastante sobre isso e também pensar nas formas de intervenção, prevenção que são fundamentais, né? Existem de fato alguns cuidados, inclusive arquitetônicos, que a gente precisa O que é tomar, arquitetônico, professora? né? Por exemplo, uma sacada,
né? Eu posso colocar... Balneário Camboriú, o que eu diga, né? Então, eu posso botar uma tela, uma grade, né? Um vão de um shopping center, né? Que são situações em que a gente precisa atentar, porque são espaços, quer dizer, as formas do ato, de cometer o ato, não são só essas, né? Existem diferentes formas, mas é possível de que, de fato, a gente possa colocar, por exemplo, em vez de uma sacada com 1 metro de altura, que ela seja mais alta, né? Seja um guarda-corpo mesmo nos espaços externos. Então, são alguns cuidados, aí a gente está se referindo à prevenção, né? Mas, além disso, existem outras questões que a gente também precisa conversar e falar, que são as atividades que as pessoas têm no dia a dia, né? Os objetivos, as ocupações. Eu poderia chamar um intervalo, mas a senhora me lembrava, e o professor lembrava disso, das situações, e aí me veio à mente o caso do reitor da Universidade Federal. Né? Exato. Eu tive o prazer, me digo porque é uma pessoa conhecida, mas depois aquilo, quer dizer, a dor que ele teve, não é uma dor crônica, né? Uma dor biológica, mas o sentimento que levou aquilo. Exatamente. E poderia... a pessoa preparada, quer dizer, com toda a informação, mas que tomou esse último ato. Mas depois do intervalo para o apoio cultural, vamos conversar e lembrar para quem está em casa que ele pode ou ela pode buscar o auxílio. Exato. Quem está preparado para auxiliar uma pessoa que se sente nessa situação atípica? E quais são os sintomas? Os primeiros, que um parente, que um familiar pode detectar. O professor já disse, né? Afastar o quanto antes das bebidas alcoólicas e, claro, também do uso de drogas lícitas e não lícitas também. Intervalo para o nosso apoio cultural e já vou reformular a sua pergunta por estar aqui conversando conosco, fazendo para nós, e vamos continuar conversando com o professor Eduardo Legal e a professora Josiane. Ela que é coordenadora do curso de Psicologia da Univale e ele é professor daquela cadeira. Intervalo e... Muito bem, estamos de volta aqui no nosso TVB Entrevista e, claro, agradecendo a vocês, sempre convidando a você a participar de toda a nossa programação aqui da TVB. Já, que há poucos dias estamos aí com o sinal experimental da TV digital, uma nova era da comunicação, e você vai poder nos assistir por todas as plataformas, através do celular, em casa, no tablet, no computador. Isso é muito importante. E hoje, um assunto que por muitos anos ficou sem debater, são as doenças. Alguns dizem que é a doença da alma, né? E aí eu vou tentar trabalhar com a doença da alma, que é a doença do espírito também e tal, né? São as causas que levam a pessoa a tirar a sua própria vida, de depressão, esquizofrenia, o encontro com drogas, claro, o suicídio, que infelizmente está assolando nosso mundo, nosso país, a nossa região principalmente. Mas o importante é que existem pessoas abnegadas que estão em busca aí de trazer um conforto, uma palavra de fé, de conforto e de carinho. Eu falo do CVV, Centro de Valorização da Vida, que eu vou perguntar para os professores do telefone que eu me esqueci agora, uma falha minha. 188. 188, que é nacional, né? Exato. É nacional, isso, exato, verdade. exato. O telefone do CVV, que lá o pessoal está lá trabalhando 24 horas, 7 dias por semana, né? Exatamente. Faz isso. E só não escutar, professor, a senhora é psicóloga, quem sou eu? Eu sou psicóloga, né? O psicólogo senta lá, aí uma brincadeira à parte, diz que o psicólogo e o psiquiatra ganham dinheiro de graça, né? Porque senta lá, fica escutando a pessoa e tal, né? Quer dizer, só ouvir é uma grande coisa, não é isso? Mais ou menos. Isso, que daí envolve o saber ouvir. O saber ouvir, estou brincando. Né? Falando sobre isso, inclusive, Denise, uma coisa que é importante, eu estava comentando aqui no intervalo, né? É a questão de, muitas vezes as pessoas querem se colocar no lugar de ouvintes para poder ajudar a pessoa, e isso é importantíssimo. Porque normalmente a pessoa chega nesse ato, né? Exatamente porque ela não se sente ouvida, ela se sente desamparada. Desculpa, professor, e aí, ó, assim, ó, nós da academia pecamos muito, né? Por exemplo, nós não preparamos na minha área o advogado, nós preparamos um bacharel que fala, não, assim, ó, o que falta é o o receptor, quem vai ouvir, se despir do seu preconceito. Exato. Exatamente. Isso é o problema da sociedade, porque senta lá, esse é homossexual, aquele lá é pobre, aquele lá porque levou o galho da mulher ou do marido. Você já tem um preconceito formado de tudo. Exato. Quer dizer,
o ouvir, por isso que eu gosto desse pessoal que está no CVV, porque, né, o ouvir é uma coisa que devia ser ensinado na faculdade, é uma ciência, né? Porque aprender a ouvir, isso é dentro de casa, né? No dia a dia, né? Isso Exatamente, tem que saber ouvir. E daí, uma das questões da formação dos profissionais também especializados nisso é justamente esse saber ouvir. Por isso que, brincando à parte, que é psicologia, psiquiatria, a pessoa é preparada para isso, né? Exatamente, porque tem que tomar esse cuidado e essa postura mesmo, de ouvir sem julgar. Porque se eu começo a julgar, a pessoa já não se sente mais à vontade para... Esse pré-julgamento e esse preconceito formado que a sociedade quer dizer, a sociedade quer uma pessoa que tem um bom carro, tem uma boa casa, tem um dinheirinho para ir na Shed, né? Ela tem os seus protótipos, né? Exatamente, né? O advogado tem que ter o carro zero, não pode ir de bicicleta trabalhar. Quer dizer, isso já não cobra no dia a dia das pessoas, quer dizer, e aí volta aquela discussão ideológica. Será que não é o próprio sistema capitalista que vivemos e que nos cobra isso? Ou não? A pressão está aí, né? A pressão tem que vencer, tem que vencer, né? Não que necessariamente, vamos dizer assim, a pessoa tem que ceder à pressão, mas é muito complicado não ceder, porque você, eu sempre falo para meus alunos lá, o problema é que a gente não faz a cultura, a gente nasce nela, né? E quando você chega, as regras estão prontas. Tudo pronto, né? Exatamente. PF, prato feito. Exato, e quando você só para pensar quando é colocado numa situação onde você tem que parar para pensar, se não, segue o barco. Segue o papel, normalmente é assim que a gente faz. Quando se perguntam até, mas por que você faz isso? Eu nunca me questionei, eu sempre fiz, porque esse é o certo. Porque alguém fez, né? É o certo, vamos dizer, entre aspas, né? Agora, professor, a senhora visualiza nos jovens que lá estão na academia essa... que deve nascer, né? De quem diz que aprende a jogar futebol é mentira, ninguém aprende a jogar futebol, o cara nasce, vai lá só para... Então, as pessoas estão nascendo, que é essa do ouvir, de tentar se aproximar do outro. É uma habilidade que a gente vai desenvolvendo, tá? Entendemos dessa maneira e por isso estamos lá na universidade, né? Para ensinar como é que a gente ouve. Agora, tem claro, habilidades a gente começa a desenvolver desde a infância, tá? Comunicação é uma delas, empatia também. Então, já desde a infância, na família onde eu estou, na escola que eu frequento, essas são habilidades que a gente precisa ensinar para a criança, para o jovem e a pessoa também tem que aprender. Agora, além disso, tem uma outra questão que eu acho que é fundamental, pensar assim, a sociedade coloca pressão e tal, mas nesse meu processo de desenvolvimento, o que tem valor para mim? O que é importante? Pois é, mas aí o cidadão não está sendo criado nesse sistema inseguro? Porque se a senhora, eu tenho segurança, eu tenho posição, a senhora vai trabalhar de cabelo vermelho, cabelo verde, não está nem aí. Exatamente. Em última instância, é o que a gente tem falado também sobre o sentido da vida. O que para você tem importância e o que não tem. Então cria-se uma geração de insegura. Basta ensinar. E o que é insegurança, né? Se não o fato de quando você faz alguma coisa, isso não é legal. Alguém te rotula, né? Exatamente. Então, com o tempo, você vai aprendendo as regras, não que necessariamente estão escritas. É que todo ato humano, infelizmente, ele está regrado. Está positivado numa lei, olha, não pode andar naquela calçada, mas por que não? Não pode, porque... Ou então está positivado, ou então está numa convenção social do dia a dia, né? Sim. Ainda bem que nós temos quebrando alguns paradigmas. Me recordo, se há 10 anos falasse que eu ia ver um casamento de duas pessoas do mesmo sexo, né? Minha avó faleceu, mas se ela viesse isso, ela estaria horrorizada. Hoje, ainda bem que a sociedade aceita isso, né? Estava vendo ali um adesivo que tem ali deve ter feito o programa da tarde, quer dizer, e está aí contra o racismo. Como é que alguém pode ainda pensar em olhar para um outro e ver a cor da pele? Sim. Quer dizer, leva a essas situações. Agora, a professora, isso nós estamos tratando do indivíduo, da pessoa. E o impacto que isso tem perante a família e a sociedade, qual é? Assim, a gente está falando do preconceito, né, do preconceito e da discriminação, que podem sim estar relacionados à ideação suicida, né? A pessoa se sente tão excluída e tão sem ser respeitada ou ouvida, que ela de fato pode desenvolver um quadro relacionado a esse isolamento que ela sente com relação a outras pessoas, né? Então, nesse sentido, é importante também que a gente considere essa maneira
que a sociedade tem de lidar com as pessoas, né? De forma que a gente não fique discriminando ou separando, e respeite a opinião das pessoas e também a maneira dela ser. Né? Pode ser causas biológicas? Pode levar a isso? Ausência de algum hormônio. Eu conheço uma pessoa que não tinha nada na vida para ter depressão. Bem casado, profissional estabilizado. Conheço a pessoa, não tinha nada, né? Não fuma, não bebe, socialmente, mas caiu em depressão. E aí foi, através de um exame médico, foi descoberto que estava com baixo cortisol, às vezes hormônio. Quer dizer, então isso pode ser tratado clinicamente, professor? Sim, existem várias evidências mostrando que pelo menos 10% dos casos de depressão, eles podem ser devidos a problemas metabólicos. Né? Então, por exemplo, há um problema metabólico, esse problema metabólico, por sua vez, ele acaba sendo sistêmico, ele acaba gerando uma série de problemas colaterais, um deles, às vezes, no cérebro. Coisa que eu aprendi, dormir cedo, eu estou dormindo cedo e dormir bem, né? Tomar bastante água, né? Boa noite, ótima, que maneira a escola pode ajudar estudantes, professores e colaboradores com a depressão? Além disso também, uma pergunta interessante, a entrada da mulher no mercado de trabalho contribuiu para o aumento de depressão e até mesmo de suicídio entre jovens? É a pergunta aqui da nossa telespectadora, que fez aqui uma excelente pergunta, professora. Eu acho que a gente pode ali começar com a primeira, né? Pois não. Como pode detectar a escola. Isso. Ficar atento, né? Ficar atento aos sintomas. Na escola é muito comum as crianças começarem a se isolar, ficar entristecidas, às vezes não querer falar, não querer apresentar, não querer, né, mostrar o seu trabalho, a sua atividade. Então, ficar atento à alteração de comportamento. A gente tem também esse quadro, a gente vê que as meninas, elas têm comportamentos mais disciplinados, né? A gente chama de comportamentos, problemas internalizantes, né? Os meninos, eles são mais extrovertidos e tal. Então, a gente precisa ficar atento, de fato, ao comportamento de jovens e crianças que estão mais quietos, assim. E a senhora entende que o sistema educacional, as escolas públicas e particulares estão preparadas para, de repente, ter esse olhar? Normalmente a gente acha que a criança quieta é uma criança legal, né? Uma criança melhor não incomoda, boa, não incomoda, mas a gente tem que ficar atento, tá? Ficar atento a essas questões. E daí chamar, se a escola tem um profissional da área da saúde para observar e ficar mais atento de fato aos comportamentos daquela criança, é interessante. Senão a gente pode chamar a família. Isso, os senhores como especialistas nessa situação em que vivemos, no século XXI, se preparando, e aí o diagnóstico demonstra que teremos mais casos, entende que era interessante a escola também absorver esse debate, essa discussão. Certamente é necessário. E também a outra pergunta da entrada da mulher no mercado de trabalho, eu acredito que não, né? A gente não vê nenhuma relação com isso, né? A sociedade mudou, a gente tem outras maneiras de lidar, de se comportar. Às vezes, até ter uma atividade fora da casa é uma forma da gente se ocupar, né? Aumentar o ciclo social, ter outros projetos. Eu imagino, né, uma mulher na década de 40 que 50 anos, ela já estava, né, a média de filho era 6, 7. Eu imagino ela só dentro de casa, como é que queria. Hoje não, hoje sai uma pessoa com 50 anos, graças a Deus é novo. Então assim, o mercado melhorou muito de trabalho. Agora, perdão, a segunda parte da pergunta da nossa telespectadora é interessante. A juventude, esses jovens, eles vivem esse processo de transição, e por isso que em todos os casos, não todos, a maioria dos casos que cometem suicídio são jovens, adolescentes, né? Isso, o que contribui para esse fator? É uma das populações vulneráveis, né? Exato. Bem, nós sabemos que uma das questões que está relacionada ao aumento de casos de suicídio, né, são crises. Crises econômicas, crises políticas, né? Aumenta
muito delicado. O senhor que estuda aquele caso do Japão é verdadeiro mesmo? Porque a gente só vê na televisão e às vezes nem tudo que reluz é ouro, né? Aonde existe aquela cobrança e aí aumento de casos de suicídio. E lá é cultural também. Cultural, existe né? toda uma cultura que não vê o suicídio como a gente vê. Exato. Não vê o suicídio como necessariamente uma coisa muito ruim, mas pode ser uma saída honrosa diante de uma condição. Na guerra era, né? Cometeu araquiri, né? Exato. Agora, professor, se em alguns casos, e eu sei que não é a área dos senhores, mas sempre lembrando de que conversa aqui sempre com pessoas do CVV que vem aqui, a gente apoia, tem uma professora lá, professora, acho que é psicóloga também, é Riscala, eu esqueci o primeiro nome dela agora, de Florianópolis, que é uma sumidade, esqueci o meu nome da Riscala, guardo sempre, às vezes, o sobrenome, mas que é uma sumidade que vem aqui, trabalha isso e tal, e aí, alguns dizem que, alguns reclamam que tem falta a ausência de algo, né? E alguns levam que isso também é a ausência da discussão espiritual da pessoa, de tentar buscar um norte para a sua vida, até participar às vezes de um culto evangélico ou de uma igreja católica. Será que também, e aí, se dá um sentido à vida, será que também isso poderia contribuir para diminuir os casos? Tem uma teoria bem interessante e que está sendo bastante usada hoje e tem inclusive programas montados com base nessa teoria que tem dado resultados muito interessantes, né? Inclusive o Exército Americano tem utilizado alguns desses programas com Martin Seligman, né? Ele diz o seguinte, que o bem-estar, o bem-estar, ele pode ser mensurável através de 5 variáveis. Uma delas são a quantidade de emoções positivas que uma pessoa consegue viver, né? Quando a gente fala em emoções positivas, não é só alegria, não é só felicidade, não é só amor, mas também gratidão, perdão, né? E que vão muito em cima de questões também religiosas, né? De modo geral, as religiões, elas pregam exatamente essa postura, né? De você perdoar, de você relevar, de você reconfigurar aquilo, sabe? Pensa de um outro modo, certo? Pensa que necessariamente aquilo não aconteceu na sua vida para estragar com ela, mas para você pensar em outras perspectivas. A capacidade de adaptação, né? A capacidade de adaptação. Da resiliência, se adaptar ao meio. Um outro fator importante é a questão além das emoções positivas, né? O sentido, né? O que você faz tem sentido para você? Não é? Sua vida tem sentido. Para que eu vou acumular tanto patrimônio durante a vida e para que isso? Exato. E pensando nisso, por exemplo, o serviço voluntário, normalmente é um serviço que faz sentido para as pessoas. Sem dúvida. Né? Eu tô lá na igreja, eu tô lá orando, eu tô fazendo alguma coisa. Isso tem sentido para mim. Isso faz sentido, né? Se isso faz sentido, isso é importante, né? Porque significa o quê? Mais amarras também. Isso também aumenta o meu potencial de ver felicidade. Outra coisa, o quanto eu sou capaz de me sentir feliz com os outros também. Com a felicidade do outro, né? Porque isso aumenta exponencialmente a minha possibilidade de felicidade, né? Na minha vida eu tenho algumas vivências que me levam à felicidade. Mas se eu fico feliz também com a sua felicidade, eu literalmente dobro a minha capacidade de me sentir feliz, né? Ou seja, a questão da inveja e tudo mais, não, na realidade eu posso sentir felicidade porque você está feliz, porque você conquistou as coisas. Viver em sociedade então tem um custo, e às vezes pode ser preso, quer dizer, fumar faz mal à saúde, viver em sociedade às vezes também pode fazer mal à saúde. Tem um peso, tem um custo. Se você não se adapta. Sim, exato. Mas não é o adaptar, mas não é o adaptar assim forçado, né? Que a gente estava falando bem no início, né? Que o adaptar, o que a gente está falando da adaptação é assim, por exemplo, eu fico desempregado, perco meu emprego, né? É uma situação nova. Eu preciso agora aprender a lidar com isso, né? Eu não estava na escola, eu entrei na escola, eu mudei de emprego. Então, todas são situações novas que eu preciso me adaptar. Então, essa capacidade de adaptação acarreta esse bem-estar que o professor está falando. Então, são vários elementos aí que vão trazer essa sensação de bem-estar. E mais um intervalo, mas antes do intervalo, professora e professor, será que essa previsão, este comando, nós não devemos não nascer com ele,
mas ser orientado que, olha, a tua vida pode dar uma guinada, tem que estar preparado para isso, né? Como o americano faz, o americano se prepara a vida toda para levar um filho para a faculdade, né? Aqui o cara mora numa casa alugada, mas compra um carro zero. São coisas da vida, né? E depois do intervalo vamos conversar sobre essa grande palestra na próxima sexta-feira, aonde vai ser, quem pode participar, como é que você faz para participar e como você pode conhecer esse trabalho tão nobre que é feito pela nossa Univale, por CVV e por outras instituições, principalmente ligadas às igrejas e às entidades religiosas, sobre a prevenção ao suicídio e às outras doenças conhecidas como doença da alma. Intervalo. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso TVB Entrevista e quero dizer desde já agradecendo a participação de você. Tem aqui várias perguntas, estou fazendo modulando, mas tem uma senhora aqui que já me passou 2 vezes uma mensagem de uma moça que está desaparecida e eu, com o maior carinho que eu lhe tenho e sempre tem que ter, divulgo aqui, só que nesses casos assim eu preciso de mais dados, tá? Então, para eu mostrar, porque em mim não conjugar verbo, para eu mostrar qualquer foto tem que ter um certo cuidado, né? Então aqui, ó, recebo uma mensagem, mando uma foto, está desaparecida, mas traga mais elementos, nós temos aqui todo o prazer e todo o carinho. Sempre lembrando que o telefone da Polícia Militar é o 190. Comunique à Polícia Militar, que lá também tem bons profissionais que vai saber orientá-la nesses casos também, certo? Mas mesmo assim, quando tiver dados, passa aqui que nós temos o maior prazer de divulgar, até para encontrar as pessoas também, né? Estamos tratando hoje sobre falei certo, a doença da alma não, né? Não, né? Não é doença não. A doença da mente, não é do comportamento. É doença do quê? Depressão. Vamos lá disso. Depressão. Quando se fala da alma, normalmente, ao que as pessoas normalmente se referem em senso comum, seria porque não é necessariamente algo que você sente fisicamente. É como se de repente um buraco se abrisse no chão, né? E ele está absorvendo você, está te enterrando. Mas eu não sei necessariamente ou então o alguém que está acontecendo. Isso é. Mas assim, ó, claro que hoje a medicina, a área social, as universidades, uma equipe multidisciplinar que atende o serviço público, estão preparados para atendê-los nesses casos. E hoje, professora Josiane, professor Eduardo, quais estruturas estão à disposição da pessoa que busca o apoio voluntariamente e para as famílias que têm uma pessoa, um ente querido que está sofrendo isso, que querem ajuda? Sim. Hoje a gente vai falar assim, os profissionais da área de saúde mental são as pessoas preparadas para acolher, né, essa problemática. Então, são eles que têm essa escuta qualificada, né, que a gente denominou aqui, que é o saber ouvir, e que são os profissionais que devem ser procurados para a pessoa quando ela está com alguma problemática relacionada à depressão ou outras problemáticas. Em especial ao suicídio, inclusive com ideação suicida, né? Que são aquelas pessoas que estão pensando seriamente no processo. Seriamente, estão planejando, inclusive, né? Então, nesse sentido, elas podem procurar esses profissionais. E esses profissionais, a gente tem os profissionais que têm os seus consultórios particulares e tal, mas a gente também tem os serviços públicos disponíveis na cidade. Os CAPs, que estão ligados à Secretaria Municipal de Saúde, a gente tem a clínica de psicologia, que também oferta atendimento à comunidade. Pelo menos na nossa região, né? Na nossa região. Não em todas as regiões. São os nossos estagiários, né? Os alunos do final do curso, já do último ano, que vão fazer esses atendimentos. Então, esses são os serviços que estão disponíveis. E é claro, exatamente. Só como esses serviços não estão disponíveis de madrugada, então, assim, na hora do desespero, liga para o CVV, que lá tem uma pessoa para ouvir, né, para te ouvir, e no dia seguinte, então, procure um serviço, a indicação do médico, do postinho, para que você vá para o serviço especializado. Sempre lembrando que, porque minha vizinha tomou remédio A, não vou tomar nem automedicar hoje, que eu vejo, não, compra remédio tal, compra na internet que vem... Não funciona mesmo, né? E às vezes até pode ter efeitos colaterais muito complicados. Muito complicados. Professor e professora, esse evento lá de dia 23, organizado pela nossa Univale, vai ser aonde, qual o horário, quem pode participar? Exato, o evento vai ser na sexta-feira, então dia 23, às 19 horas, no Teatro da Univale, que é um espaço
bastante amplo, né, para a gente receber toda a nossa comunidade de Itajaí região. O André, ele está vindo para cá, já fizemos contato com ele há muito tempo, né, justamente porque ele também se interessou pelos dados da nossa região, chamou a atenção dele e ele vem aqui conversar sobre isso. E ele tem uma visão um pouco mais ligada ao lado espiritual, né? Ele tem também, mas ele vai trazer muito mais essa questão de dados. Será o dado acadêmico? Isso, dados epidemiológicos, principalmente. Entender como é que é o problema. Né? Exatamente, ele faz essa análise sobre os dados epidemiológicos, com base, inclusive, nos boletins e relatórios do Ministério da Saúde, em que indicam, então, as regiões em que acontecem mais os casos de suicídio, as formas e, principalmente, que vai ser o forte da fala dele, são as formas de prevenção, né? Que a gente tem discutido bastante suicídio ultimamente nas campanhas do Setembro Amarelo, que são sempre promovidas pelo CVV, mas eu acho que não basta só a gente entender esse fenômeno, mas principalmente intervir, né? Seria correto dizer que a sociedade não entende este problema? Porque a gente está começando a discutir há pouco tempo. Isso, né? Exatamente. A gente já tem os estudos, enfim, né? Tem que sair da academia e passar para o debate social. Exatamente. Mas tem que fazer. Os estudos eles têm que continuar, porque ainda são razoavelmente recentes, né? Para a gente poder fazer essa discussão. Agora, outra pergunta. Na propriedade. história sempre ocorreu, não era divulgado ou agora está sendo divulgado? Isso sempre ocorreu. Sempre, né? Ocorreu. Sempre ocorreu. E, como tu falou antes, né, que foi meio interessante, a questão é meio contraditória, porque em plena sociedade que marca a questão da felicidade como sendo meta, né? Voltamos ao Epicuro, né? Epicuro. Ou seja, a felicidade, felicidade. É tudo, né? Não, é legal. Não é mais a questão porque eu sou feliz, porque o importante é ser feliz e tal. Poxa, se eu não consigo ser feliz como os outros, então eu tô mal? É isso? Então eu não devo estar aqui? Eu não mereço estar aqui? Então, em plena sociedade que fala isso, que fala sobrevivência, então alguém tirar a própria vida é uma coisa estranha, né? Porque como assim? Né? Você tem que ser feliz, você não pode ser assim. Até não é o debate, lógico, né? Mas claro. Estaria na decisão de julgar do indivíduo tomar a frente de um ato ou não, né? Se nós entrarmos nessa linha... Depende, por exemplo, nos casos de será que nós temos que ser tutelados pelo outro? Sim. Quer dizer, esse no caso daquela... Não é um debate. Mas se não é... Por que eu não sou tutelado, né? Sim. Se tivesse o que é importante falar. O que é razão normal, né? O que é o normal da razão? Eu estou nas minhas faculdades mentais interessantes, então vou tomar mais daí. Não, tu não pode, não é isso, né? Porque hoje... é positivado como crime, não o suicídio, mas auxiliar alguém cometer isso é capturado como crime. Exato. Né? Agora, assim, e aí se busca, será que nós não temos que criar uma nova discussão, não só nesses momentos em que, não estou dizendo que é isso hoje, mas tornar isso como matéria de discussão diária? Sim. Ou para aceitar ou para não, né? Quanto mais você discute, menor o tabu. Exato. Então você pode falar sobre isso abertamente. Exato. Então eu posso abrir o jogo e falar. Agora, se isso é um tabu, eu não vou falar. Um exemplo, numa situação numa situação clínica, uma menina de 13 anos de idade fala na sessão junto com os pais que ela queria morrer. E os pais entraram em desespero, óbvio, né? E o que aconteceu? A menina parou de falar. Por quê? Porque ela sabe que isso provoca sofrimento dos pais. Ela não quer sofrimento dos pais. Ela só não gosta mais de viver. Então ela parou de falar. Isso é muito ruim. Porque significa que isso é um tabu entre eles. Eles não podem falar sobre isso. Eles não podem discutir possibilidades. Porque a morte é sempre uma possibilidade. Só que, vamos deixar ela guardadinha aqui, né? A gente tem outras possibilidades ainda, né? Agora, sim, professor e professora, nós não temos que nos reinventar como sociedade? Eu acho que tem uma questão, sabe, Denise, que vai nessa linha, talvez, e a gente pensar assim, né? Que atualmente a gente também tem as redes sociais, né? São muito, muito fortes. E às vezes a gente acha que a gente tem muitos amigos, muitos seguidores, e a gente também olha o que está nas redes sociais e tem essa coisa da felicidade também nas redes sociais, e que é uma ilusão,
né? Mas assim, professor, então a gente também precisa... É quase a ditadura da felicidade. Precisa olhar um pouco isso também. A senhora, o senhor, desculpa, senhor, você, eu, quem está em casa... Eu creio que nós já estamos preparados para não tê-lo mais essa visão ilusionista de dizer que o cara que me distrai é meu amigo. Meu amigo não é nada, né? Na rede social não se tem amigo. Agora, por isso que eu digo, será que a gente não começar a reinventar? Porque daí torna que a pessoa é um vazio mesmo, exato, né? E o CE, e aí voltamos lá, a minha área, que é a criminologia, mostrava essa professora Vera Lúcia da Universidade Federal, dizendo de que o ser, ele é construído através dos seus freios sociais. E a estrutura social da sociedade que vai montando. Aí a família está fazendo o seu papel, a igreja está fazendo o seu papel, né? A universidade e a escola, quer dizer, nós estamos fazendo o nosso papel, o senhor e a senhora estão fazendo isso. Sim. A academia, a Univale quebrou o muro e ilusão que tinha e está fazendo esse debate. O CVV faz isso. Agora não se vê outras entidades discutirem isso, né? Por isso que é importante, ele volta a perguntar, quem é que pode participar dessa palestra sexta-feira, qual o custo? Isso, a palestra é gratuita. Legal. Todas as pessoas podem participar. Quem tem interesse pode fazer inscrição na página da Univale, www.univale.br/eventos. Tem número, acho que tem a gente tem a capacidade do teatro, exatamente. Acho que é 300, não, 680 pessoas, tá? 680. Se só os alunos da psicologia forem, então acabou. Já não tem mais nada. Exatamente. Que deve ser uma aula. Mas assim, a gente está tendo bastante procura, legal. É bom, ele vai estar conosco, vai trazer essa experiência que ele tem, essa análise que ele tem, né, sobre esse fenômeno e fazer a gente pensar justamente assim, quais são os fatores que estão relacionados e o que nós, enquanto sociedade, podemos fazer com relação a isso. Porque quando a gente tem um caso de suicídio, a gente não tem só a pessoa que cometeu o ato, né, afetada. A gente tem um grupo grande de pessoas afetadas, né? Conhecidos, amigos, parentes, quem ouviu falar, existe um impacto muito grande na sociedade. Então a gente precisa falar não só da pessoa que fez o ato em si, mas qual é o impacto disso tudo para a sociedade. Por isso a importância da gente ter esses momentos, a gente fomentar esses momentos de discussão, né? Professora Josiane e professor Eduardo, foi um prazer conversar com esse tema. Obrigado lá ao professor aposentado, agora só está gastando dinheiro, né? Sidney Chaed dos Santos por ter indicado para vir aqui, em tema interessante. Uma organização também do CVV, eu esqueci o nome lá do Centro Espírita, eu peço desculpas para não ter ali, que está também organizando essa palestra. E parabéns ao professor Sequinel e toda a equipe, senhora da psicologia, por ter assumido o compromisso social de travar um bom debate. Isso é fundamental. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tá bom, nós agradecemos também e destacamos também a preocupação da universidade, não só com essa palestra, mas também com a criação do programa Acolher, que tem também essa preocupação de atentar e acolher os universitários. Quem sabe a gente já possa já deixar pré-agendado lá, a Bianca, da minha Bianca, da assessoria de imprensa. Sim. Com a Bianca já uma próxima data para mim falar sobre isso aqui. Exatamente, do programa Acolher que existe na universidade. Legal. Obrigado, mas até uma próxima oportunidade. A você que ficou conosco.